Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa, ao programa de número 500, Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, nesta quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. No programa de hoje, que vamos celebrar, né, os 500 programas de resumo do seu Jornal da Noite, aqui do canal Causa Operária TV, vamos abordar alguns dos principais acontecimentos desse dia muito frio em quase todo o país, mas em que a temperatura política subiu muito, né, e que a crise se agravou. Vamos falar, infelizmente, como somos obrigados todos os dias, do avanço da matança por conta da Covid-19 e da falta de iniciativa dos governos. Mas para tratar desses assuntos e para celebrar a memória, esses 500 programas aqui do nosso resumo do dia, além da nossa tradicional parceira de quintas-feiras, a companheira Andréia Truz. Boa noite, Andréia.
Boa noite, Toninho. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando nesse mais um dia, né, terrível, né, de Brasil, né? Bom, mas nós temos também, então, além da Andréia, mais 4 convidados, né, pessoas que vão compartilhar conosco as notícias e vão falar um pouquinho também da história, pessoas que ajudaram a gente a construir, né, esses 500 programas que participaram da história desse programa. Está comigo aqui o companheiro Ralfo Furtado, que se mudou para o interior, mas vai dar uma palhinha. Boa noite, Ralfo, vai participar conosco hoje. Boa noite, companheiros. Estamos na luta. Ok. Está comigo um companheiro que continua apresentando o programa, apresenta conosco o programa segunda-feira, que é o companheiro Nivaldo Orlandi. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, parabéns, 500. Bom, tem um companheiro que apresentou muitos programas aqui conosco e que na semana que vem volta a fazer parte do time fixo de apresentadores do Causa Operária TV, aqui do Resumo do Dia. Ele apresenta, também participou em outros programas, como apresenta o Panorama Brasil, que é o companheiro Antônio Eduardo, lá da Bahia. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros e companheiras aqui da bancada. Uma satisfação participar aí desse programa 500. Ok. Bom, e está conosco também, né, para celebrar esse momento, embora no país um momento de tristeza, mas a gente celebra o fato de ter uma ferramenta de luta, né, que é o programa Resumo do Dia. Está conosco a companheira que deu o pontapé inicial, né, junto conosco nesse projeto do programa Resumo do Dia, a companheira Percy Mahara, lá de Brasília. Boa noite, Percy. Boa noite, Toninho. Boa noite, todo mundo. É uma honra estar aqui de novo e nesse programa especial, número 500, Resumo do Dia, e no ar, na Causa Operária TV. A gente vai contar um pouquinho de como que foi a nossa iniciar aí essa caminhada, né, Toninho? Daqui a pouco eu volto e a gente conversa mais sobre isso. Legal. Bom, saudando aí, dando o nosso boa noite a todos vocês que estão conosco já nessa jornada, o pessoal que nos acompanha todas as noites. Vou citar rapidamente alguns, em respeito também aos nossos convidados, o nosso público aqui, a nossa audiência é bastante compreensiva e participativa, então hoje nós temos esse programa especial e é uma honra contar com todos vocês e pedir mais uma vez, como sempre, que vocês compartilhem nas redes sociais, nos demais canais, no Facebook, no WhatsApp. Então, boa noite aí para o nosso amigo José Zelman, para o Marco Giardini, para o Emerson Ribeiro, Namar Stutz, o Salatiel, a Arielle, o William Henrique, a Michele Souza, o nosso amigo Sérgio Salgueiro. Esse eu vou fazer um destaque, um companheiro que também ajuda a construir diariamente aqui o nosso programa, ele que faz aí os nossos cartazes de anúncio aí, com as manchetes do nosso programa, e que está mandando aqui parabéns a todos os revolucionários por mais um marco na luta socialista. O companheiro Jorge Graciano, o Vitor Lara, o nosso amigo Namar Stutz, Carlos Adustos, Marcos Ciarelli, a Irma Lula Jauzelski, a Cristina Gregório, o revolucionário marxista, o pseudônimo do nosso amigo, e o outro que se chama Sem Chance, né? Sem chance de apoiar o golpe aqui no programa. Carlos Valtero, o nosso amigo Matheus Henrique, a Crítica Ácida, o Ao Vivo, o companheiro Caio Túlio, lá do ABC de Mauá, aqui no ABC Paulista, a Silvana, o Carlos Augusto, a Simona Souza, o Fábio Silva, bom, e uma imensidão de gente que já chegou, está chegando, o pessoal que nos assiste na representação, na madrugada, que tem insônia e nos momentos sem sono, vem assistir aqui o resumo do dia, vocês que nos assistem também pela manhã, obrigado a todos vocês, pedir que vocês compartilhem e fiquem à vontade para sacar da carteira, do cartão de crédito, daquilo que for necessário e dar a sua contribuição para sustentar esse canal, que vive e depende, né, da sua contribuição, da contribuição de todos vocês, daqueles que já são membros do nosso canal, né, daqueles que podem ficar membros e dar uma contribuição mensal, e daqueles que podem contribuir você também. Mande aí as suas mensagens para esse programa
especial de número 500, manda o seu superchat, o seu Stix, mande aí a contribuição na vaquinha, né? Nós precisamos muito da sua contribuição para levar adiante esse canal combativo, revolucionário e de luta contra o golpe e pelo socialismo. Bom, nós vamos em frente, então, vamos para a nossa pauta de hoje, né? Vamos começar justamente destacando a notícia de abertura, justamente comemorar aí, celebrar os nossos 500 anos. Como nós não estamos num momento de festa, a gente não pode ser insensível à dor do nosso povo, né, e à nossa própria dor, né, que a gente vendo tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo por conta da política dos governos responsáveis por essa situação, pela falta de medidas. Nós não vamos fazer aqui uma festa, mas nós queremos celebrar o fato de que nós constituímos, ao longo de mais de 2 anos de programa, uma verdadeira ferramenta de luta. O nosso primeiro programa foi ao ar em 2 de maio de 2018, né, um pouco mais de 2 anos, e hoje nós estamos completando o programa de número 500. Então nós chamamos para falar um pouquinho dessa história, e depois nós vamos mostrar um vídeo, já, a essa altura, histórico do primeiro programa, uma companheira que apresentou, né, muitas edições aqui do nosso programa, e que deu o pontapé inicial, abriu o programa Resumo do Dia, o seu número 1, a companheira Percy Mahara. É com você, Percy, eu queria que você falasse um pouquinho e depois anunciasse aí, nós vamos passar para a produção para colocar o vídeo do primeiro programa. Bom, a gente era 2 de maio, né, foi o dia sequência aí do 1º de maio, que inclusive vai resgatar algumas das imagens, e quem quiser depois assistir o programa inteiro, era 2 de maio de 2018, então já era o primeiro governo primeiros meses lá de governo Bolsonaro, foi um 1º de maio já, tá no programa, né, até interessante rever a retrospectiva dos acontecimentos, né, e no programa tem uma foto, eu já vou no programa, depois eu volto para falar do começo do programa. No meio do programa já tem a foto clássica, que é a Manu, né, a Manuela Dávila, que até aquela altura era candidata do PCdoB, ainda que foi participar da força sindical, do 1º de maio da força sindical. E no programa a gente dá risada, né, porque ela saiu do programa do 1º de maio da força com o Paulinho, o Eduardo Cunha, o Toninho destaca a presença de todos eles lá, e aí ela foi para o 1º de maio da CUT e seguiu para Curitiba, né? Então, assim, foi um programa que já começou com esse clima já de luta contra o golpe, no problema da eleição, já era a campanha do Lula ou nada, enfim, todo esse momento já intenso que exigia a estreia de um programa noturno nacional na Causa Operária TV, que é o Resumo do Dia, né? Então, foi o programa que, como a gente naquele momento lá chamou, o programa que ia desafiar a audiência da Globo e o Jornal Nacional, né? E é esse o propósito, né? Ser um jornal de balanço de notícias do dia, num horário nobre da noite, que o pessoal está em casa já e tem condições de acompanhar as notícias. Eu acho que o Resumo do Dia ele já inaugurou com muito tema e debate, com uma participação de uma audiência muito boa também, inclusive, e a gente ria já no começo, né, porque o programa entrava no ar e a gente ainda estava assim, apesar de ter outros programas que já estavam no ar e tal, o próprio Reunião de Pauta, que nessa grade diária, o programa de mulheres, o de negros, estava tudo começando, e a gente foi, vamos lá, vamos ver o que acontece. Um programa que não era só uma pessoa, e não era de entrevistas, e não tinha esse esquema que tem aqui agora, né? Eu estava até rindo com o Antônio Carlos. Antônio Carlos, como é que lida com o Zoom aqui na COTV, que eu não estou adaptada? Porque na época não tinha isso daí ainda. Mas aí depois a gente inaugurou um pouco de participação pelo Skype ainda e tal. Mas foi uma iniciativa fundamental. Eu acho que esse aspecto do programa noturno, Jornal da Noite, de disputar mesmo com o monopólio da imprensa burguesa, no sentido de oferecer uma alternativa de informação a serviço da classe trabalhadora, das mulheres, dos negros, eu acho que foi uma coisa super importante, para aquele momento assim como é agora, né? Ok, PC, eu vou pedir para a produção, então, soltar o vídeo do
um trechinho do programa número 1 do Resumo do Dia, no dia 2 de maio de 2018, né? Governo Temer ainda, o Bolsonaro era candidato, né? Exatamente. Tanto que a Manuela era candidata. Com as emoções, né? Junto com a Manuela Dávila, que naquele momento eram os abutres, né, que a gente falava. Bom, solta aí, produção, para a gente, o vídeo, então, do programa número 1. A minha câmera é aquela lá, né? Boa noite. Esse é o mais novo programa da Causa Operária TV. A gente está estreando aqui nesse dia 2 de maio, o programa Resumo do Dia. Hoje estamos eu, Percy Marrara, o companheiro Antônio Carlos e o companheiro Vitor Miranda nessa estreia de um programa que vai procurar discutir de um ponto de vista político, fazendo uma análise, os acontecimentos do dia e aquelas matérias que chamaram mais atenção, inclusive que foram aí pela imprensa dado destaque ou não durante o decorrer do dia, né? E é um pouco semelhante ao que já vem sendo feito pela manhã, que é a reunião de pauta, só que agora fazendo um balanço do que aconteceu durante o dia. A gente tem uma série de textos, de temas que a gente selecionou para estar tratando, mas vocês que estão aí no chat, quem já conhece sabe que pode interagir e também fazer sugestões, perguntas, e a gente vai comentando aqui ao longo do programa. Então, vamos começar. Antônio Carlos, Vitor Miranda, boa noite para vocês que estão aí. Eu queria já começar o vídeo fazendo uma observação. O programa começa às 8h30 da noite, e é o horário aí do glorioso Jornal Nacional. Então, se você protesta contra a Rede Globo, vem para a Causa Operária TV, assista o Resumo do Dia, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito mais a nossa programação. Enfim, vamos lá? Vamos lá. O tema que a gente selecionou para começar o programa é um tema que esteve na imprensa hoje, que é um tema muito importante do ponto de vista político também, que é a questão do julgamento do fórum privilegiado no STF, o Supremo Tribunal Federal. O fórum privilegiado, a gente vai explicar aqui como funciona, porque tudo vem mascarado de um linguajar e de muita manipulação para que ninguém entenda o que de fato está acontecendo, né? E eu vou dizer apenas que na votação que foi interrompida hoje, são 10 votos já pela restrição do fórum, que é o que a gente vai explicar, e um único voto que falta acontecer, que é do ministro Gilmar Mendes. A reunião de hoje, a sessão do STF foi suspensa, continua amanhã, e é quando o ministro Gilmar Mendes vai fazer a sua declaração de voto. Voltamos. Vocês viram aí a Percy, jovem como continua sempre, né? Eu tinha mais cabelos brancos, agora eu tenho menos cabelos brancos, porque eu tenho menos cabelos, né, Ralf? Mas o programa que começou a gente meio perdido, né, mas com um programa combativo, com um desafio lançado aí pela Percy, que era ser uma alternativa, não em termos de proporção, né, sem o dinheiro, mas ser uma alternativa classista, uma alternativa revolucionária ao jornal Causa Operária, desculpe, à imprensa capitalista, ao Jornal Nacional da Rede Globo, né? E nós podemos dizer que até agora vamos procurando dar conta dessa tarefa, né? A produção fez um cálculo, em 500 programas, nós temos aí uma média de 800 mil visualizações, né? Um número bastante significativo e que com um público, né, de gente muito ativa e fiel. E aí, antes de passar para a companheira Andréia apresentar aí o próximo ponto da nossa pauta, eu queria destacar aqui, agradecer ao superchat da Irma Lula Jalzelski, que mandou aqui a sua contribuição e mandou também uma mensagem. Parabéns ao programa número 500, programa tão importante para o esclarecimento do povo. Muito obrigado, companheira Irma Lula. Um forte abraço e chamando você a seguir o exemplo, né? A sua contribuição é muito importante. Obrigado também ao Francisco José dos Santos, que também mandou um superchat. Força PCO, 500 programas. Muito obrigado, companheiros. Faça como a Irma Lula Jalzelski, o Francisco José dos Santos, deem a sua contribuição, mandem a sua mensagem, nós vamos lendo aqui
vamos dando destaque e obrigado a todos vocês que estão conosco. Com você, Andréia. Pois é, Toninho. Eu também vou rapidamente falar um pouco do prazer que é estar com você na quinta-feira. É um prazer muito grande ter sido chamada para isso. E que bom que eu estou aqui para comemorar os 500 programas, né? Me sinto muito feliz. Bom, a notícia não é muito boa, né, Toninho? O que a gente tem aí é mais um indício de um passado histórico violento, não é muito parecido com o nosso, não um viés escravista e um viés racial. Infelizmente, mais um caso de assassinato nos Estados Unidos de um homem negro, o George Floyd, de 46 anos, que foi assassinado porque estava com uma nota, possivelmente a nota dele era falsa, uma nota de que ele estava usando numa mercearia. De qualquer forma, cresce uma onda de violência, né, por conta desse ataque policial. Eduardo, você chegou a ver isso? Me causa, assim, um transtorno tremendo, porque a gente já tem um problema, né, no caso dos Estados Unidos, já tem um problema que é o Trump, o segundo que é o Covid, e ainda essa violência policial muito parecida, inclusive, com a nossa, né? Como é que você chegou a ver isso? Bem, o que acontece é uma coisa recorrente nos Estados Unidos, que é a violência policial, sobretudo contra a população negra. O episódio aconteceu na segunda-feira, né? Um trabalhador negro de 46 anos, ele foi detido pelos policiais brancos e ele foi morto, sufocado pela pata, né, pelos pés do policial. E foi feito um vídeo mostrando isso, e dava para ver no vídeo ele gritando: estou sendo sufocado, estou sem ar, e ele acabou morrendo. Já está acontecendo nos Estados Unidos há 2 dias, manifestações em Minneapolis, nos Estados Unidos, em Los Angeles, várias outras cidades norte-americanas, tem acontecido atos onde a população negra tem saído das ruas se manifestando contra. O governo norte-americano não tem um posicionamento claro, a polícia, né, e o Tribunal de Justiça, eles fizeram aquele processo que nós já sabemos, né, tentando acalmar os ânimos. Eles abriram um processo contra os policiais, eles chamaram o próprio FBI, né, uma polícia federal, para fazer uma investigação, mas o que é verdade é que a população negra tem saído das ruas, incendiando e demonstrando a insatisfação. É importante lembrar o que aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, em 1992, que foi um episódio onde aconteceu assassinato e também prisões de negro, que ocorreu uma grande manifestação. Mais recentemente, em 2014, tivemos um caso de um caso bem parecido. Dessa feita, policiais brancos engargelaram um jovem negro, esse negro veio a falecer, e surgiu um movimento importante. Inclusive, uma campanha chamada Vidas Negras Importam surgiu, teve um impulso a partir desse episódio em Nova York, em 2014. Mas o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, em Minneapolis, é algo importante. O governador já chamou a Guarda Nacional para tentar conter os protestos que têm se intensificado. Vou pedir à produção, a gente tem um vídeo aí, vamos soltar o vídeo dos últimos acontecimentos que mostram essa importante revolta popular, como destacou aí o companheiro Eduardo, e que são uma expressão também muito clara do esgotamento da crise do capitalismo no país imperialista mais importante do mundo, né, e onde os negros não só são vítimas da violência policial, mas estão entre as maiores vítimas da Covid-19 pela falta de medidas do governo. Solta o vídeo para a gente, produção, por favor.
Bom, vocês viram aí, lamentando, obviamente, a morte, né, de um trabalhador, do negro, de maneira covarde. Gostei da expressão usada pelo Eduardo, as patas, né, da polícia, que é uma máquina de guerra contra o povo no Brasil e também nos Estados Unidos. Bom, mas no Brasil, a situação lá mostra que a crise avança em meio à crise do Covid, que já matou quase 110 mil norte-americanos, né, e da imensa maioria pobres, latinos e negros, né, têm os maiores percentuais dentre os mortos. Bom, aqui no Brasil, a situação de crise se aprofunda também com o agravamento da crise, e nós vamos falar agora, nas próximas notícias, de várias iniciativas que mostram a crise no interior da própria burguesia diante dessa situação. No dia de hoje, o Fachin tomou a decisão de que vai submeter ao plenário um pedido do Procurador-Geral da República para suspender o inquérito das fake news. Né? Vou passar para comentar a notícia aí, né, a decisão do Fachin, diante do pedido que vem sendo chamado Procurador-Geral do Bolsonaro, porque não é da República, né? Ele é um procurador privado. Então, vou passar para a Andréia comentar a notícia que mostra aí que a tensão entre as alas golpistas continua. Com você, Andréia. Pois é, Toninho, e o que demonstra também, acho que por detrás disso, é como o Bolsonaro tem usado a estrutura, a base de poder, para efetivamente utilizar em prol do seu governo, não é? Olha só, a gente tem o caso do Aras, que foi agora, né, que pediu junto, o Aras, o procurador da PGR, pede, então, para o STF que suspenda a ação de ontem, até porque é uma ação que realmente pode, de certa maneira, se for colocada e se for feita como deveria ser feita, a gente não confia, né, na justiça, mas eu acho que a única forma de você poder caçar essa chapa é você atingir as fake news. É a única maneira que a gente tem como se livrar realmente da chapa, né, Mourão-Bolsonaro, e aí sim acabar também com toda a participação do Exército, a participação de uma ala, inclusive, de juristas, e no caso o próprio Aras, né, tentando ali se aproveitar dessa situação, até porque o Aras quer uma vaga no STF. Então, o que aconteceu? Ele pede essa suspensão, por conta dessa ação da PF ontem, né, contra 17, né, foram 17 entre blogueiros e empresários, né, que disseminaram todas as fake news que levaram essa eleição, né, uma eleição que aí sim mostraria o tamanho da fraude eleitoral. Agora, o que me espanta é que hoje você tem essa notícia e também mais uma forma de utilizar, né, o poder, né, do público, é o ministro da Justiça ter pedido um habeas corpus preventivo para o Weintraub. Quer dizer, então você vê como eles estão usando, né, mecanismos de controle do Estado, assim, né, favorecendo a eles, né, no caso. Eu vejo isso de uma maneira absurda. Por outro lado, Fachin, ele diz que preferencialmente ele queria que voltasse, né, a presidência do STF, essa análise, até porque foi um pedido do Toffoli, mas efetivamente nós temos agora o Alexandre de Moraes, que era, né, e a gente conhece muito bem o Alexandre de Moraes, né, então, enfim, mas ele está tomando a frente desse caso, e agora o plenário vai ter que decidir a partir do Fachin o que eles vão fazer. Eu, né, tenho por mim todos os questionamentos com relação ao STF. A gente não pode esquecer que o STF foi aquele que passou pano para o AI-5, foi aquele que entregou ao Gabenário, então a gente não tem, realmente não tenho muita esperança do que pode ser feito, muito pelo contrário, até porque quando o general Heleno falou, né, um pouco mais alto, o Celso de Mello foi lá no Twitter e tentou, né, passar pano na situação. Mas a situação é essa, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Andréia. É isso aí, a total desconfiança no STF, que validou o golpe contra Dilma, né, que deixou o Lula mofar na cadeia por 580 dias, né, e deixou o Bolsonaro, com toda a direita, fraudar as eleições. Antes de passar ao próximo tema e chamar um outro convidado desse nosso programa, que é apresentador conosco aqui do canal, agradecer a outros superchats aqui no nosso canal. O companheiro Carlos Santos, muito obrigado, companheiro,
e ele mandou a mensagem: 500 programas e contando, disse ele. Agradecer também ao Carlos Augusto, parabéns, que mandou o superchat, mandou a mensagem: parabéns, PCO, 500 programas e rumo aos 1000 já já, com informação de qualidade e de interesse da classe trabalhadora contra o fascismo e os golpistas, o partido que não foge à luta. Até sempre. Obrigado, camarada, muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo, sigam o exemplo aí de todos os nossos amigos contribuindo, também o Bleukin Belchior, mandando o seu superchat, companheiro que está sempre presente aqui participando do nosso programa, muito obrigado, e vocês sabem que, independentemente do valor, a contribuição de vocês é muito importante, pela importância econômica de cada real para sustentar esse canal independente, combativo e revolucionário, e também pelo apoio político a uma imprensa independente que isso significa. Eu queria... vou destacar, então, chamar aqui a próxima notícia. Esse companheiro que vai falar, inclusive, é um companheiro que tem uma tradição de luta de defesa dos interesses nacionais, né, e essa notícia vem bem no estilo a calhar dele, né? Ele que é o mais sulista aqui do nosso programa, com o seu sotaque forte, e a notícia que eu vou levantar para ele comentar é que os petroleiros estão denunciando que o Castelo Branco, né, presidente da Petrobras, está vendendo as plataformas da empresa como se fossem sucatas em site de leilão, entregando aí a riqueza. Não basta entregar o petróleo, né, estão entregando também as plataformas. Então, quem vai comentar aí a notícia é o companheiro Nivaldo Holandi, né, que é apresentador aqui já há mais de ano, desde lá nos primeiros, quase logo depois da primeira fase do nosso programa, vem apresentando conosco aí o resumo do dia. Nivaldo, com você. Tem as notícias da TV Record, né? Jornal da Record à noite, tem o Jornal da Band, tem o Jornal Nacional. Mas o resumo do dia são outros 500. Né? Não é mais um órgão de notícia. É o único que se contrapõe a toda essa mesmice da imprensa capitalista, burguesa, sem o olhar do conjunto dos trabalhadores do Brasil, do conjunto dos brasileiros nacionalistas, inclusive. Essa matéria de hoje, por exemplo, é bem possível que nem noticiada seja pelos demais órgãos de imprensa do Brasil na noite de hoje. Né? Bem, vamos lá. A atual direção da companhia consegue se superar a cada dia na forma de desmonte. A última é o leilão das plataformas P7, P12, P15, ancoradas na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, como sucata. Pois bem, mesmo que não fosse vendida como sucata, pelo valor real, já seria um baita de um crime contra a economia do Brasil. Eu queria lembrar o seguinte, antes de o governo do PT, a Dilma, ter chamado as empresas brasileiras para montar um pool e, ao invés de o Brasil ficar alugando plataformas de extração de petróleo do fundo do mar, alugar do Reino Unido, alugar da Holanda, e o Brasil gastar anualmente 18 bilhões, as empresas do Brasil, por incentivo da Dilma, por incentivo do PT, resolveram construir 29 plataformas, pelo preço de 25 bilhões. Ao invés de o Brasil
gastar 18 bilhões todo ano de aluguel, o Brasil poderia ter as suas plataformas próprias por 25 bilhões, mas daí para sempre, e não um ano ficar gastando 18 bilhões, que vai para o Reino Unido, que vai para a Holanda, no ano seguinte mais 18, depois 18 de novo, 18 de novo. Não. Bem, o que o golpe fez? A primeira coisa que fez foi cancelar as encomendas das plataformas das empresas brasileiras e voltar a alugar essa grande mamata para empresas estrangeiras e levar à falência a 7 de abril, que era o pool de empresas brasileiras que estavam construindo as nossas plataformas do petróleo. O petróleo é nosso, mas quem ganha dinheiro são essas empresas estrangeiras que têm aqui no comando do Brasil dessas empresas alguém que não defende os interesses do Brasil, mas os interesses dos estrangeiros. São verdadeiros capachos serviçais de empresas estrangeiras. Foi para isso que fizeram o golpe. É isso aí, companheiro Nivaldo, né? Uma voz forte aqui a serviço de denunciar a entrega do país das riquezas nacionais para os tubarões estrangeiros. Bom, eu vou passar para André anunciar o nosso próximo convidado. E até provocá-lo, porque parece que teve aí uma declaração de um general, né? E a declaração do general parece que era para tranquilizar o povo. Então eu passo para o André e ela anuncia a presença do nosso quinto convidado, nosso quarto convidado dessa noite, e companheiro também que construiu conosco aqui várias edições aqui dessa nossa programação dos 500 programas Resumo do Dia. Pois é, Ralf, é tão interessante, né? Porque, olha só, hoje de manhã, tanto o Mourão quanto o general Heleno, olha isso, falou o seguinte: não há perigo de golpe, podemos dormir tranquilos, não tem mais a menor chance. Inclusive, o general Heleno falou o seguinte: intervenção militar? Essa coisa já é tão passada, não vamos fazer isso. E aí, conhecendo, né, tradicionalmente a história do Exército Brasileiro, sobretudo das Forças Armadas, né, como um todo, na participação política no Brasil, a gente pode acreditar realmente nisso, Ralf? Dá para a gente dormir tranquila? Então, lembrando que o general Mourão é general, o Bolsonaro nem capitão né? Você sabe que ele ganhou esse posto, essa patente de capitão depois. Ele foi aposentado compulsoriamente aos 33 anos como tenente, né? Então, o Mourão sabe das coisas. E o Mourão, numa entrevista ainda durante a campanha, ele falou que ele conhece o autogolpe. Então, o Mourão foi o cara que trouxe para nós essa possibilidade do autogolpe. E o Mourão, ele não está lá como vice do Bolsonaro por acaso, ele não caiu de paraquedas. Ele foi uma imposição do Vilas Boas. Vilas Boas chamou o Bolsonaro e falou: tudo bem, você fica lá de cereja do bolo, né? Mas a gente vai ter o Mourão de backup. E aí também você polvilha de militares todos os ministérios, o máximo possível. Ele nem previa que ia ser tanto, né? Como agora do Ministério da Saúde. Acho que até o cara que tira xerox também é general, também. Acho que está faltando, inclusive, general em Brasília. Tá em falta, entendeu? Tem vagas sobrando em Brasília, tem coisas ainda não ocupadas e está faltando general. Precisam trazer generais. Parece que saiu, eu vi recentemente um parecer do comando militar dizendo que todas as transferências
estão proibidas no momento. Só a partir de fevereiro do ano que vem é que as transferências remuneradas podem ocorrer por causa do Covid. Então, tem gente assim da Amazônia que está pedindo transferência, não, eles têm que aguentar onde estão, eles podem ser necessários e tal. Então, por causa disso, tem vagas para generais ainda em Brasília e a coisa não está acontecendo. O Mourão, ele quer nos tranquilizar para dizer o seguinte, não vai ter mais golpe do que já está tendo. O golpe já está aí. Quer dizer, o golpe é um outro nível. Primeiro teve o traíra do Temer, teve o Eduardo Cunha, teve tudo aquilo lá. O golpe aconteceu no dia 16 de abril de 2016. O Bolsonaro dedicou o golpe à Ustra. Então, ali foi dado o golpe. Tudo que a gente está vivendo agora ainda é consequência do golpe. E assim, não é com um canhão, com um tanque na rua, nada disso. É o que está acontecendo. É assim, aos pouquinhos. É assim, com bastante vaselina, sem ninguém sentir nada ao tranco, entendeu? Eles estão aí. O esquema foi montado pelo Vilas Boas. Foi ele que fez esse script todo aí. E o Bolsonaro já aceitou o Mourão como vice, que era para ser, assim, uma garantia para ele próprio. Ninguém ia querer tirar o Bolsonaro, dar um impeachment do Bolsonaro, para arriscar ter o Mourão, porque o Mourão era tido como pior que ele, sabe? Tirar o Bolsonaro para vir o Mourão, então vamos aguentar o Mourão, o Bolsonaro até o fim. Quer dizer, vamos aguentar o ruim para não ficar pior. É uma coisa assim. Só que o Mourão, de uns tempos para cá, ele parece ter um verniz assim diferente do Bolsonaro. Ele vem assim com uma capa mais lustrosa, pelo fato de ser general também, de saber falar, de não falar porra, não falar tá ok. Não sei se devido ao horário do programa esse tipo de palavreado já estava liberado, mas é liberado em Brasília, eu acho que é de consenso nacional, né? Mas o Mourão, ele criticou o filho 03, que fazia hambúrguer lá no Maine, se tornar embaixador em Washington, ele achou isso um despautério. O Bolsonaro bateu na China, o Mourão veio e passou pano, adulou os chineses. E agora, esse negócio do 03 falar em golpe, o Mourão deu uma declaração dizendo me poupe. Então, o Mourão, ele está demonstrando, assim, se há alguma coisa de positiva no Mourão, é que parece que ele está com o saco cheio dos filhos do Bolsonaro, entendeu? Então, isso é uma coisa... Se a gente pode dizer alguma coisa de positivo do Mourão, é isso. Agora, podemos nos tranquilizar sobre golpe? Claro! Eu concordo com o Mourão, porque não vai ter mais do que já tem, entendeu? Então, assim, se vocês estão tranquilos com o que a gente tem hoje, continuem, entendeu? Porque já está ruim o suficiente. Antônio Carlos, eu queria também congratular com Vossa Excelência a respeito dos 500 edições do programa. Só que o meu senador aí, ex-prefeito do Embu das Artes, ele roubou a minha piada. Eu ia falar para você que a partir de amanhã o seu programa são outros 500 e ele saiu na frente, ele captou meu transmimento de pensação. A gente perdoa o Nivaldo, que roubou a sua piada, e o Ralfo mandou para a gente aí, vou pedir para a produção, a gente durante a fala dele colocou aí algumas charges do nosso amigo J. Camelo, né, que nós sempre tivemos a honra de contar aqui com a colaboração, com as charges dele, assim como no Diário Causa Operária, e também charges do próprio Ralfo sobre a situação de crise e do golpe. E tem uma fresquinha que ele fez hoje, né, sobre a crise aí, e o Bolsonaro falando de democracia. Então, vou pedir para a produção colocar essa última, vocês estão vendo aí, tá na telinha. O Bolsonaro ele falou isso, eu não inventei, isso não é piada, isso é realidade. Ele falou que nós temos um bem maior, até que a própria vida, que é a nossa liberdade. Deve ser assim, liberdade da alma, entendeu? De sair do corpo e ir para algum lugar. Deve ser isso, né? Que é um bem maior que a própria vida. E ele ali dando essa entrevista, em cima de todos os cadáveres ali, e atrás dele os patrocinadores, né? Os patrocinadores dele, eles não podem esquecer que todas essas empresas têm as mãos manchadas, porque elas todas colocaram ele lá. É isso aí.
E, Ralf, só para complementar aqui, e ele falou hoje em democracia, não é? Falou em democracia, em respeitar a liberdade de expressão, aí um jornalista foi perguntar alguma coisa, ele mandou ele calar a boca. Então é isso, né? Ele falou a democracia do Bolsonaro. O vídeo da reunião ministerial que foi divulgado pelo Celso de Mello, que aquilo era um sigilo secreto. Eu fiquei preocupadíssimo. Eu não sabia que tinha graduações de sigilos. Sigilo secreto. Bom, as declarações do Bolsonaro, do Mourão, que vocês viram, nossos amigos apresentadores que participaram e que participam aqui da história da construção desses 500 programas, são uma demonstração, né, do aceleramento da crise. Né, o Bolsonaro hoje, já pela manhã, né, dizendo que chegamos a um limite, né, acabou, porra, como ele disse, né, o filho declarou que nós estamos caminhando aí para um enfrentamento, para uma situação que nem pode ser evitada, e que quando chegar a essa situação vão dizer que o pai dele é um ditador, né? Porque, obviamente, hoje ele é um democrata, né? Bolsonaro Bom, e ele disse mais, né? Disse que ele está com as armas da democracia na mão. As armas da democracia a gente não tem medo, né? O problema são as outras armas que ele tem às mãos, como a gente viu nas últimas declarações, não tão cínicas como a do Mourão, né, mas realistas, como do Heleno, do ministro da Defesa e de outros oficiais que falaram, direta ou indiretamente, em golpe militar, né, que, como assinalou o Ralf, é a continuidade do golpe, mas é uma nova etapa, né? É o resultado de um avanço da crise. Bom, e essa situação, obviamente, ela está mostrando aí os limites da política daqueles setores que procuram conter o golpe com panelaço, com tuiutaço, com chuva de e-mails na internet, né? Acho que o Eduardo até comentava, antes da gente abrir o programa, o companheiro Antônio Eduardo, comentava que o Bolsonaro vetou, no dia de hoje ele publicou, foi promulgada a lei em relação às verbas para os estados, vetando, né, conforme o acordo estabelecido não só pelo Bolsonaro, mas com os governadores e com os presidentes da Câmara e do Senado, ele vetou, né, vai ser votado agora, vai votar o Congresso para votar os vetos, a lei, o congelamento do salário de milhões de servidores públicos estaduais, federais, municipais, e a expectativa de muitos setores da esquerda é que isso seja derrotado através de e-mails. Vão mandar mensagem para os deputados, e como vocês sabem, os deputados são pessoas muito sensíveis, né? Eles leem o e-mail e eles se desmancham, né? Se o Bolsonaro vai lá e oferece um cargo para eles não ligam. Se as empresas oferecem milhões para eles nem piscam, mas quando eles recebem o e-mail, eles ficam sensibilizados e são capazes de mudar de opinião. Quer dizer, só a esquerda pequeno burguesa tonta para acreditar num tipo de imbecilidade como esse, né? E, obviamente, que nós estamos diante do problema, ou há uma mobilização, ou a direita avança, né? Não só aprofundando a matança que nós estamos vendo no país, mas também destruindo as condições de vida já miseráveis do povo brasileiro. Eu queria só rapidamente destacar, nós vamos falar daqui a pouco, vou passar para a Andréia, falar daqui a pouquinho do balanço da situação da Covid-19 no país. Mas, antes disso, eu queria destacar duas coisas. Foi divulgado hoje também uma pesquisa, a Datafolha, que não é pesquisa, vamos ter bem claro, é campanha eleitoral, é campanha Fica Bolsonaro. Não é? Porque a campanha assinala o seguinte, que, apesar de que a rejeição ao Bolsonaro teria batido o recorde e teria alcançado 43%, né? O apoio ao presidente teria se mantido fixo em 33%. A campanha que a direita faz de que o Bolsonaro tem uma base imutável, porque 33% foram os votos que ele teve na eleição. 1/3 do eleitorado é o que ele teve no primeiro turno. 1/3. Né? 2/3 votaram em outros candidatos ou não votaram no Bolsonaro. E depois de recorde de desemprego, recorde de fome, 25 mil pessoas mortas,
400 mil pessoas infectadas pela Covid-19. O que a Folha de São Paulo e a burguesia quer que o povo acredite é o seguinte: nada mudou no país. O Bolsonaro continua contando com o mesmo apoio que existia antes. E tudo isso é para fazer a gente acreditar que tem que deixar o Bolsonaro aí, que a única maneira é criticá-lo, é procurar controlar o linguajar dele, enquadrá-lo por meio de medidas no STF, etc., etc., mas, finalmente, fica Bolsonaro, né? Porque se sair, viria coisa ainda pior, no melhor dos casos, segundo a direita. Bom, mas essa não corresponde ao mundo real. Como eu disse, não é uma pesquisa, é campanha eleitoral, é campanha a favor do Bolsonaro, porque a direita sabe também que, se é verdade que não há alternativas, né, que a população esteja disposta a apoiar na direita, o povo está de saco cheio do Bolsonaro e o povo tem alternativas, né? O povo quer novas eleições, né? O sentimento amplo, majoritário o sentimento fora Bolsonaro, e por isso nós destacamos no programa de hoje, eu não vou voltar ao tema, né? Foi aprovado na plenária nacional das Frentes Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo a mobilização pelo Fora Bolsonaro, o chamado a um ato no dia 13 de junho, e o nosso chamado, como de muitos setores que estavam nessas reuniões, de muitas entidades, partidos, vamos às ruas no dia 13 de junho. Né? Uma parte da esquerda ainda quer ficar só na internet, mas, né, já está avançando. Por exemplo, no dia 3 de junho, amanhã não vamos falar mais disso, mas houve uma reunião do Coletivo Popular Fora Bolsonaro em Brasília, e vai ter um novo ato Fora Bolsonaro em Brasília, desta feita lá no TSE, para exigir a anulação das eleições. Né? É o povo saindo às ruas, né? Não se trata de acreditar nas instituições, né? Mas o caminho é o caminho da mobilização. Ficar em casa, tuiutaço, panelaço, e outros aços aí que não são de aço, né? Mas são de outro... O pessoal fala até em peidaço, aproveitando aqui a presença do Ralph, né? Que nos inspira essas piadinhas meio sem graça. Isso aí não vai ser capaz de demover nem o Bolsonaro e nenhum dos generais. É preciso sair às ruas com as devidas medidas de proteção social, né, com máscaras, com um distanciamento social, como muita gente já vem fazendo no país, como nós fizemos no 1º de maio, como estão fazendo os enfermeiros, como fizeram os familiares dos presos em Brasília, como estão fazendo trabalhadores em todo o país, porque sem luta não vai ter Fora Bolsonaro, sem luta vai ter golpe militar, vai ter o avanço da direita. Bom, eu vou passar para a Andréia, nós temos que dar uma aceleradinha, pedindo desculpa à nossa audiência e aos nossos convidados, né? Mas como a gente faz tradicionalmente, na parte final do programa a gente tem que correr um pouquinho. Então, vamos lá, eu vou passar para a Andréia destacar os dados de hoje, do avanço da pandemia no Brasil. Desculpa. Pois é, Toninho, e o número de mortos com relação ao Covid só tem aumentado, já é o 3º dia consecutivo que nós temos mais de 1.000 mortes no Brasil. Isso porque está uma sobrenotificação absurda, né, que a gente também tem que levar isso em consideração. E nós estamos hoje, olha, foram 1.156 registros nessas últimas 24 horas, registrando 26.400 casos novos, e é um dos maiores, né, um do maior aumento diário da pandemia. Para você ter uma ideia, no dia 9 de maio nós tínhamos em torno de 10.627 casos, hoje são 26 mil, mortos, né, no caso. Hoje são 26.754 mortes, né? É uma situação que a gente não pode nem acreditar, né, Toninho? Eu acho que todos vocês concordam comigo que essa subnotificação por parte do Ministério da Saúde, ela, de certa forma, é proposital e ela não vai ser resolvida de outra forma, quer dizer, a gente não vai saber disso. A gente tem o exemplo até mesmo do Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, né, o Crivella tentando modificar a forma de análise, né, dessa subnotificação, e tem também o caso do Pará, né, que teve que acrescentar, é um absurdo, né? O Pará deixou de registrar quase 1.000 mortes e 14 mil casos confirmados. Então, somando 15 mil subnotificações na contagem oficial, e acabaram fazendo isso agora, né? E essa data era a data divulgada no dia 18 de março.
A gente tem uma situação precária, porque a gente não tem testes, né? E quando tem esses testes, infelizmente, o Ministério da Saúde não tem feito, né? Imagina, não tem nem 10% desses testes realizados, então os laboratórios oficiais do governo realizam somente em volta de 9,6% desses testes. A ideia é que você realmente não tenha, né, e você fique às cegas com relação a esse resultado. Para piorar a situação, hoje nós temos o Ministério da Saúde, que é composto somente por militares, você não tem ali nenhum, né, quem tinha capacidade técnica acabou saindo, não teve como ficar, e nem tem como você ficar com essa cabide de emprego, né, porque a gente tem que lembrar que na ditadura militar é que você tinha essa relação, né, das empresas estatais como cabide de emprego, e eles estão retornando isso agora, na verdade, mantendo duas funções. Mas no caso nós temos, olha, um número absurdo. Para você ter uma ideia, o número de testes, olha só, Toninho, no Amazonas são testes, 6.183. Mortes anunciadas foram 33.058. Na Bahia, testes foram 39.949 e a mortes divulgadas 15.070. No Ceará, 91.287 testes e mortes anunciadas 37.295. Então você vê que realmente o número, né, o indício de testes tem sido muito pequeno. Distrito Federal, 31.265 testes e mortos 7.761. Desculpe, André, tem um erro na nossa pautinha, o número de casos. De casos, perfeito. De casos. Beleza. Pernambuco, 46.307 para 29.919 casos confirmados. Pernambuco, 46.307. Rio de Janeiro, 37.586. Toninho, o que a gente tem ali eu fico extremamente assustada, porque você vê hoje declarações, né, como você pode resolver essa situação através de modificar a forma de análise. Esse caso do Crivella me deixou muito assustada, não sei se vocês chegaram a ver, mas ele mudou todas as formas de você analisar e com isso, os números modificaram. E para piorar a situação, ele também modificou a forma de você analisar e verificar esses números. Da mesma forma, tem sido assim no Ministério da Saúde, né? Prosseguindo. Em São Paulo, nós tivemos, então, 87.466 testes e 80.486 mortes anunciadas, né? No caso, casos confirmados. E nós estamos chegando próximo, né, do pico, parece que o pico ainda não chegou, você não tem efetivamente nenhum tipo de outra relação para você melhorar essa situação do Covid, você não tem mais investimento por parte do Ministério da Saúde, né, as secretarias estaduais estão ali, né, agindo dentro da perspectiva do que eles querem também, né, pautar e de certa forma, investir. Se fosse um investimento mesmo certo, né, correto, você teria chegado na periferia, coisa que você não tem, não chegou, o número de mortes na periferia continua também muito alto. Pode falar, Ralf. Não, eu ia falar justamente isso, não tem investimento, mas tem uma assessora do Guedes lá, que está feliz da vida, porque justamente quem está morrendo mais, que são idosos, que são pobres, que são pretos, vai liberar a Previdência. E ela falou isso... Exato, e ela falou, olha, melhora o déficit previdenciário, né? É isso, né? Então você não tem uma saída, realmente você não tem, e para piorar a situação, você vê a sordidez, né, do Guedes em falar que pode até estender, né, o auxílio emergencial caindo para R$200, né? Enquanto isso ele fala e defende, naquela reunião, em dar dinheiro para as grandes empresas em detrimento das pequenas, né? Mas aí você vê o quanto você tem hoje o Ministério da Saúde, né, que não pauta absolutamente nada pela saúde, pauta ali como mais um ministério tentando apaziguar a situação do Bolsonaro, e contrapartida nós temos aí uma situação que deveria se resolver, e outra coisa que me assusta muito, sabe, Ralf, é você não ver nenhum tipo de conselho, né, você não vê o Conselho Federal de Medicina tomar nenhum tipo de postura, você não vê, né, e realmente criticar essa postura do Ministério da Saúde. Não, né, você tem aí hoje como protocolo a cloroquina e estamos aí, né, a Deus dará. Ok, Andréia. Passando rapidamente, nós vamos passar então, eu vou pedir para a Percy, não, só antes da Percy anunciar os dados, um rápido resumo do quadro internacional, eu queria pedir para o Antônio Eduardo comentar
a situação dos trabalhadores da saúde, né, e da educação e demais setores do funcionalismo, porque a esquerda comemorou, né, que tinha conseguido deixar de fora do congelamento dos salários os servidores da saúde, os servidores da educação. Bom, resultado, o Bolsonaro foi lá, fez um acordo com todo mundo e hoje vetou, né, retirou esses setores, depois de dar aumento de até 25% dos policiais de Brasília, do Distrito Federal, né, no dia de ontem ele assinou a lei, hoje ele vetou o reajuste. Parece que é o presente para os trabalhadores da saúde, que estão morrendo feito baratas, coitados, né, tratados como se não fossem seres humanos por todos os governos, não só pelo Bolsonaro, né, porque só antes de passar para o Eduardo, destacar a situação que a Andréa relatou, de que 723 mil testes para 420 mil casos, só estão sendo testadas as pessoas que estão sendo confirmadas como doentes. Não há teste, nem teste. Há uma denúncia, inclusive, que o Brasil recebeu 4 milhões e meio de testes, mas nem os testes que o governo recebeu estão sendo aplicados. Então, o problema não é só o Bolsonaro. É bom que se diga, porque tem uma parte da esquerda querendo livrar a cara do Dória, querendo livrar a cara do Witzel, querendo livrar a cara do Ratinho Júnior, do Ibanez de Brasília, né, dos governadores do Nordeste, né, mas os números mostram que a culpa não é só do Bolsonaro. E nós vamos ver que também parece que foi feito um acordo dos servidores que agrada a todo mundo, menos os servidores, mas que os governadores estão assinando embaixo. É isso, Eduardo? O que aconteceu, na verdade, foi a constituição da famosa Frente Ampla. Então, nós tivemos aí o Congresso Nacional, capitaneado pelo Rodrigo Maia, o grande desafeto de Bolsonaro, que articulou uma reunião com os governadores. Então, os governadores fizeram uma videoconferência com o Bolsonaro e eles aceitaram, na verdade, foram estimulados e estimularam o corte do salário do servidor, ou melhor, o corte da possibilidade de aumento desses servidores. Aí, o que acontece? No Congresso Nacional, o presidente hoje sancionou a lei, né? E no Congresso Nacional, nenhum grupo de esquerda, nenhum deputado colocou em discussão o veto do presidente, ou seja, recolocar a discussão, derrubar o veto do presidente. Então, na verdade, foi feito um grande pacto, um grande acordo nacional, e esse acordo nacional teve como o seu carneiro para ser sacrificado exatamente os servidores, entre eles os servidores da saúde. Isso na área pública. Na área privada, só para completar, recentemente eu li uma reportagem falando dos hospitais privados, o presidente da Associação dos Hospitais Privados solicitou do governo federal milhões de verbas, né, para esses hospitais, sendo que a maioria deles é formada por trabalhadores terceirizados. Em alguns lugares do país, esses trabalhadores da área de saúde estão 2 a 3 meses sem receber salários. Isso aí, companheiro Eduardo, né? É bom lembrar que os crimes do Bolsonaro, eles têm muitos cúmplices, né? Por isso, a nossa reivindicação é fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Aqueles que levaram à queda da presidenta Dilma, que apoiaram e ou mantiveram Lula na cadeia e que agora seguem atacando os trabalhadores sem testes, sem atendimento, e nesse crime, né, nesse genocídio, o Bolsonaro não está de maneira nenhuma sozinho, ele tem muitos aliados, né, e tem muita gente que, mesmo que pensando em combater o Bolsonaro, vem apoiando essas medidas. Eu vou passar para a Percy apresentar os números da Covid-19 hoje no mundo, e depois a gente vai para uma rodada final para o pessoal se despedir, os nossos amigos que participaram. A Percy apresenta os números e já se despede aí. Obrigado pela sua participação, Percy. Vai lá. Vou ser breve aqui, porque finalmente o Brasil está correndo atrás aí de se tornar o primeiro, né? E enquanto ele corre atrás, ultrapassando os Estados Unidos daqui a pouco, os Estados Unidos fechou as fronteiras aí, os voos nacionais,
e o mundo tem quase 6 milhões de casos confirmados de pessoas infectadas com coronavírus e quase 360 mil mortos. Isso é número oficial, né, como se diz, como a Andrea falou, esse tipo de manobra a gente costumava ver, o Brasil viu muito isso em testes de pesquisas do IBGE, por exemplo, ou de renda, ou de quando vai lá faz uma manobra para poder modificar o número de acordo com os interesses, né? E aqui a gente tem uma subnotificação gigantesca, e o Brasil, com certeza, é um exemplo claro de que os números são muito maiores do que esses que são apresentados, né? E se no Brasil é assim, é claro que no mundo inteiro também é. Então, esses quase 6 milhões aí, certamente, é um número muito superior. E só aproveitando que eu estou em Brasília e tem gente aí de vários lugares, o Antônio Carlos citou o Ibanez, né? E a gente aqui, ele instaurou uma agenda de testes que não funciona e viu que ninguém conseguia agendar e fazer o teste, aí ele abriu lugares em escolas nas cidades satélites, que seriam os bairros, né, espaços de maiores concentração de pessoas, periferia e tudo. E as pessoas também não conseguem. Várias pessoas chegam no lugar e, tinham 300 testes para uma cidade de 200 mil pessoas. Então, assim, é um negócio absolutamente ridículo, né? Eu vou aproveitar e me despedir e agradecer, Antônio Carlos, pelo convite. Foi uma honra estar aqui nesse programa especial do Resumo do Dia, que eu acho que cumpre um papel importante aí na grade da programação, que está cada dia melhor e completa da Causa Operária TV. E eu vou fazer o encerramento da minha participação como eu fiz lá no primeiro programa, Toninho, convidando as pessoas para continuarem curtindo e aproveitando a programação da Causa Operária TV, que vai se intensificando e completando a cada dia. E, no caso do Resumo do Dia, é o seu Jornal da Noite, não assista Globo. Se você é contra o monopólio da imprensa golpista, é contra a Globo, tem acesso, consuma e financie a imprensa alternativa. E aqui, no caso, muito obrigada pelas contribuições aqui no nosso programa hoje. E estou aí, a gente se vê numa próxima. Ok, Andréia, eu passo a palavra então para o companheiro Nivaldo Orlandi. Então, Antônio Carlos, eu queria dizer que o Comitê de Lutas do Embu das Artes, né, é sempre presente, já está na fase do esquenta aí do Fora Bolsonaro. E eu queria mostrar para vocês aqui, foi trazido até bolo, né? Tem aí. Fora Bolsonaro! Parabéns, Resumo do Dia! Fora! Então, tá aqui os jovens aí que estão completando aí com os devidos cuidados e já no aquecimento. Cristiane Amorim, Yuri, a Kévia, o Bruno e o Robson Júnior. Parabéns, ficamos por aqui. Um abraço. Obrigado. Companheiro Ralfo Furtado. Antônio Carlos, é sempre uma honra ser convidado por você para participar desse programa. E eu quero, assim, protestar quando você disse que a minha presença te faz pensar em piadas sem graça. Eu não sei por que você falou esse tipo de coisa, mas eu queria só voltar num assunto lá atrás, só para terminar, que é esse lance lá que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Duas coisas que me preocuparam essa semana. Isso está acontecendo lá em Minneapolis, e a partir de Minneapolis o país inteiro pegando fogo, os protestos e tudo. Lembrando que os Estados Unidos têm um caso de Covid monstruoso, né, pegando o país todo, e a população dos Estados Unidos está armada, né, como o Bolsonaro quer, né, que a população brasileira esteja armada, que isso o povo armado jamais será escravizado. Então, eu quero ver o povo americano agora, depois desse episódio lá de Minneapolis, e no segundo semestre se prevê que, em função também do coronavírus, os Estados Unidos terão entre 30% e 40% de desempregados.
no segundo semestre. Em agosto, os Estados Unidos com 30% a 40% de desempregados e armados. Em novembro, eleição. O Trump é candidato à reeleição e o candidato do Partido Democrata é o mosca morta Joe Biden, que foi vice do Obama, e num debate recente dentro do partido não conseguia lembrar o nome do Obama para falar, entendeu? Foi o meu chefe não lembrava o nome. O cara está completamente gaga e vai ser o candidato dos democratas, lógico, para perder. Eles não estão entrando nessa eleição para ganhar. A não ser que vão com ele até o fim e tira ele e coloca a Hillary de surpresa, assim. Ninguém sabia que era para ser ela. Então tem isso. E outra coisa, o Trump se insurgindo essa semana contra as redes sociais. Ele diz que pode dar uma canetada qualquer dia e tirar nós do ar. Então, assim, não vai ter mais YouTube, não vai ter mais Twitter, não vai ter mais Instagram, não vai ter mais Facebook. Então, assim, aquela máxima que eu vejo de vez em quando nos muros por aí, a revolução não será televisionada, se o Trump fizer isso, a revolução também não vai estar no YouTube, entendeu? Isso que me preocupa. Você está sem áudio, Toninho? Passando a palavra, então, agora para o Antônio Eduardo, para suas considerações finais, só antes, agradecendo e muito a nossa amiga Donise Meirelles, que mandou o seu superchat e mandou aqui vários corações, parabéns pelos 500 programas, a gente agradece a você e a todos os amigos internautas que compartilham conosco e que constroem junto esse nosso programa. Vou passar para o Antônio Eduardo e, na sequência, a Andréia também para suas considerações finais. Gostaria de saudar novamente, né, esse programa, que é um programa que, como o Percy já colocou, é um programa fundamental na grade da TV Causa Operária. Parabenizar Antônio Carlos pela condução desses programas e gostaria de colocar relevância, inclusive, de um dia como hoje, que se discute muito a questão do fake news, né? Essa questão da fake news, inclusive, é um problema seríssimo, porque a própria esquerda, em uma posição inteiramente confusa, acaba apoiando a política de censura que a burguesia está impondo em nome do combate à fake news. Na verdade, a única maneira de você combater a fake news é você ter mais democracia, ter mais liberdade de expressão, e para combater a fake news é um programa como esse que você efetivamente combate apresentando o ponto de vista dos trabalhadores e não utilizando o instrumento institucional burguês para coibir a liberdade de expressão. Obrigado, Antônio Eduardo. Antes de passar para a Andréia, agradecer o superchat da companheira Maria Ângela Abduc, que mandou também sua mensagem. Parabéns, resumo do dia. Muitos mais 500 programas pela frente e juntos na luta. Obrigado, Maria Ângela, e a todos que contribuíram e vão continuar contribuindo aqui com o nosso programa. Vai lá, Andréia, para a sua saudação final. Eu só vou terminar, então, como eu comecei falando sobre o George Floyd, saiu uma notícia, eu vi agora há pouco, o histórico desse policial, o policial que matou ele, o Derek Chauvin, acho que é o nome dele, um histórico de assassinatos de homens negros e latinos. Quer dizer, então, na verdade, você tem ali, mais uma vez, o racismo estrutural tomando conta, né, das ações policiais nos Estados Unidos, para a gente também lembrar um pouco a mesma característica da nossa polícia no Brasil. É uma semana que a gente tem que ver como é que vai ficar a relação do Bolsonaro, a relação do Bolsonaro com as Forças Armadas. Eu também acredito que um golpe não vem, porque ele já está aí, né? Não tem como vir um golpe, se você já tem ali, inclusive na própria burocracia, né, do Estado, eles já estão ali ocupando cargos. Vamos ver a semana que vem como é que vai ficar, se existe Brasil ainda. Infelizmente, a situação do Brasil com relação ao Covid é pior do que a gente imagina. Só complementando, os testes ainda que tem aqui no Brasil, tem alguns deles que são inconclusivos para negativo. Então, você ainda tem esse problema, né? Então, vamos ver o que vai ser essa semana. Por outro lado, é um dia de festa, a gente tem que comemorar, né, Toninho? Tem um bolo ali bonito. E vamos para os próximos 500 mesmo. Boa semana para todos, um beijo para todos vocês, viu? Ok, eu queria, no encerramento, destacar que, enquanto a gente não tem outras armas na mão, né, nós nos valemos dessa arma poderosa que é a imprensa socialista e revolucionária, através do canal Causa Operária TV, da imprensa na internet do jornal diário causaoperária.org.br
e da imprensa escrita, né, do jornal Causa Operária semanal. Né? E vai chegar o momento, porque o Bolsonaro falou que ele quer armar o povo. É mentira. Né? Nenhum ditador quer armar o povo, porque tinha uma frase na ditadura que dizia o seguinte: com as baionetas se pode fazer tudo, menos se sentar. Né? E a chance de um golpe militar, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito menor do que no Brasil, por conta de que o povo lá, o fato de que uma parcela maior do povo, também o povo lá não está armado, mas de que uma parcela do povo maior tem acesso às armas, impede, né, de que aventureiros, né, lá mesmo um ditador como Trump tem que passar por eleições. E se as eleições não são democráticas, porque elas não são democráticas em lugar nenhum do mundo no capitalismo, né, elas são sempre manipuladas pelo capital. Nunca. Não existe eleição democrática onde reina o poder econômico. Né? Mas, com certeza, né, nós vamos ver isso que o Eduardo destacou aqui, no próximo período, com 40% de desempregado, com milhões de famintos, também no país capitalista mais rico do mundo, a burguesia deve estar com muito medo de que essa imensa classe operária, que tem milhões de armas na mão, se levante, e aí nós vamos ver que a força da burguesia, do capitalismo, é pura ficção, né? De que esses capitalistas são tudo uns barras bostas, né? E como lá, aqui no Brasil também, a força da mobilização da classe trabalhadora, da classe operária, não tem força maior do que essa, e por isso eles querem nos convencer de que não é possível derrotar o Bolsonaro, que a nossa única arma é esperar pelo voto do Maia ou pela decisão do STF, que está tudo dominado, como o pessoal falou aqui no nosso programa. Por isso, vamos às lutas, porque a força maior, né, é a força do próprio povo e da sua mobilização. Por último, eu queria agradecer a muita gente que contribuiu para a gente fazer esse programa. Então, eu vou terminar aqui com uma imagem, né, vou compartilhar a tela com vocês, porque vocês sabem que quando a gente faz o programa, por detrás lá nos bastidores, por detrás das câmeras, ficam pessoas gerindo os equipamentos, colocando o nosso programa no ar, colocando os vídeos. Então, eu queria agradecer hoje ao companheiro que está pilotando nesse momento o nosso programa, que é o companheiro Volney Martini, mas em nome dele agradecer a muita gente que ajudou a gente a colocar 500 programas no ar, né? Então, eu encerro aqui com essa foto, vou compartilhando aí com vocês a foto desse companheiro que está lá escondido atrás dos bastidores, né? Que é o companheiro Volney, né? Ele aí numa performance mais rebelde, no ato de 1º de maio, né, de luta pelo fora Bolsonaro e pela liberdade de Lula, né, isso no ano passado, né, mostrando aí que o Volney, o PCO e esse canal, né, são um partido de vanguarda, né, que acreditam na força da mobilização dos trabalhadores. Muito obrigado a todos vocês, um abraço. Amanhã, destaque na nossa programação, Análise Internacional, a partir das 14 horas, com o companheiro Rui Costa Pimenta, e a gente volta, né, a partir de amanhã para construir outros 500 programas Resumo do Dia, e a gente se encontra aqui, fica combinado, se não antes, no programa de número 1000, vamos estar todo mundo de novo aqui. Um abraço e até o próximo programa. Pela